Olá, Olá, meus queridos e queridas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Essas leis são as leis fundamentais da mecânica clássica. Newton escreveu 3 leis para falar sobre a dinâmica, que é a parte da física que vai estudar o movimento, procurando saber suas causas. Bom, a primeira lei, lei 1, conhecida como a lei da inércia, ela vai falar sobre a condição de inércia do corpo, né? E de acordo com essa lei, todo o corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Ou, de outra forma, a gente pode dizer que essa lei vai falar qual o estado natural de um corpo na ausência de alguma força. Então, o corpo vai ter uma propriedade, né, ontológica, que é a inércia. E essa inércia, nós temos aqui duas coisas a observar sobre ela, né? Bom, a primeira é que um corpo no estado natural ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E ele só vai sair de um desses estados se alguma força for aplicada sobre ele, ok? Repouso, a gente já sabe, significa velocidade igual a zero, ok? E já desde a antiguidade, e aí a gente, quando vai buscar essa discussão, a gente chega em Aristóteles, já desde a antiguidade já acreditava-se, já percebia-se que para um corpo entrar em movimento, eu estou dizendo um corpo entrar em movimento, era necessário atuar sobre ele uma força, né? Essa era a ideia de inércia da antiguidade, e que a gente vai ter Aristóteles como um dos expoentes, né? Então o corpo parado, sem movimento, para ele começar a se mover, já entendia-se que era necessário aplicar sobre ele uma força. Só que Galileu, fazendo estudos experimentais, né, com métodos experimentais, ele mostrou também que não só um corpo em repouso precisa da ação de uma força para fazer ele se movimentar, mas um corpo também em movimento, desde que esse movimento seja movimento retilíneo uniforme, ele precisará da ação de uma força, né, para ele mudar esse estado, que seria de movimento, né, com velocidade constante em linha reta. Então, a lei da inércia, que é primeira lei de Newton, né, generalizada, aí usando os dois princípios, o princípio de Aristóteles e de Galileu, vai dizer que o corpo ele tem uma tendência natural em ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E isso só vai ser alterado se alguma força for aplicada sobre o corpo. Exatamente isso, ok? Força é diferente de movimento. A força, ela sim, pode provocar um movimento, mas não necessariamente um corpo em movimento atua sobre ele uma força. Só se ele tiver em movimento uniformemente variado, que é diferente do movimento uniforme. Beleza? Então, a lei da inércia vai falar sobre a ontologia da matéria. Temos ainda uma outra assim. É meio complicado e contra-intuitivo entender como é que um corpo ele pode se manter em movimento sem necessariamente existir uma força atuando sobre ele. E aí, numa tentativa de a gente entender esse conceito conceito abstrato, eu vou trazer aqui um experimento mental, ok?
Então a gente vai imaginar uma partida de hóquei. Hóquei, todo mundo já sabe que é aquele esporte jogado no gelo, né? E vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente vai jogar hóquei em vários contextos, né? Em vários ambientes. E em todos esses ambientes a gente vai dar uma tacada no disco com a força de mesma intensidade, né? Então imagine aí que eu vou dar uma tacada com a força de 100 newtons em todos os contextos que a gente vai estudar. Então vamos pensar primeiro na areia. Imagine que eu esteja jogando hóquei na areia e eu dei uma porrada de 100 newtons, né, no taco. Aí eu pergunto a vocês, o disco vai parar? E se parar, para por quê, né? Então a gente já sabe que o disco vai parar, né? Na verdade, quase tudo no dia a dia que a gente aplica uma força se move, mas para, não é isso? E geralmente o que faz ele parar é o atrito. Então o atrito do disco com a areia vai fazer com que o disco pare. E aqui eu estou desconsiderando a resistência do ar e tal, ok? Mas isso a gente já sabe. Então imagine agora que eu mude de ambiente e resolva jogar hóquei agora no gelo. Eu vou perguntar a vocês, vai parar? E se parar, para onde? Então, a gente sabe que o gelo tem um atrito menor do que a areia, né? E por conta disso, o disco de hóquei ele vai parar mais distante, mas ele para. Veja, eu diminui o atrito, o disco foi mais distante. Mas mesmo no gelo há atrito, né? Mesmo que ainda que menor que na areia, mas ainda tem um atrito. E aí eu pergunto a vocês, então, em um ambiente onde existe ausência de atrito, o disco vai parar? Não vai parar, já que é o atrito que faz o corpo perder movimento, o disco perder movimento. Essa é uma forma, assim, uma brincadeira que a gente utiliza para fazer uma abstração, para entender como a gente pode Bom, agora vamos falar da segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E essa lei, ela vai falar então qual é a consequência de você tirar o corpo da sua inércia, né? E tirar um corpo da inércia e aplicar sobre ele uma força, né? Então, de imediato, vamos ao seu enunciado. Vai dizer que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto de sua massa pela aceleração impressa ao corpo. Ou seja, a consequência de aplicar uma força sobre o corpo é imprimir nele uma aceleração. E essa força ela vai ser proporcional à massa do objeto. Em termos matemáticos, a gente vai dizer que força é igual a massa vezes aceleração. Onde no sistema internacional a força vai ser medida em a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, e essa massa ela vai ganhar agora um novo significado, né? Não só aquele significado associado à densidade, né, e ao volume, mas a massa agora ganha um significado de massa inercial, ou seja, a inércia do corpo ela será tão maior quanto for a sua massa. Nesse caso, quanto maior
a massa, mais difícil vai ser tirar o corpo da sua inércia, porque você vai precisar de uma força maior. Ok? Continuemos. A última lei de Newton, que é a terceira lei de Newton, chamada de ação e reação, que está escrito no slide de reação, é ação e reação, peço desculpa, que deveria também, que a melhor forma de enunciá-la seria ação mútua, já que essas forças, elas são simultâneas, né? São mútuas, ação e reação. Mas aqui para toda ação, que nesse caso seria uma força sobre um objeto, em resposta à interação a outro objeto, existirá uma reação de mesmo valor e direção, mas com sentidos opostos, ok? Bom, sobre essa lei, a gente tem que observar alguns pontos. Primeiro, quando a gente fala dos pares ação e reação, a gente tem que compreender que esses pares, eles pertencem a corpos distintos, ok? E que essas forças, elas vão se anular. E também existe uma forma da gente, existe uma técnica que a gente pode utilizar para resolver questões que envolvem a terceira lei de Newton, que seria, que a gente chama de diagrama de força, ok? Então, vamos aplicar todo esse conhecimento, né, num exercício agora. Então, imagine então a aplicação, né? Então, vamos considerar esse esquema abaixo, essa figura abaixo, né? Considere os blocos abaixo e determine a aceleração e a força de interação entre eles. Considerando que a força é igual a 20 newtons, a massa de A igual a 6 kg e a massa de B igual a 4 kg. Então, aplicando o diagrama de força que eu falei, né, a gente pode desenhar esses corpos como se eles estivessem isolados, né? Por quê? O diagrama de força, ele vai nos dar condições de perceber quais forças estão interagindo entre cada um desses corpos, né? E olhando a figura, a gente sabe logo, percebe logo que existe uma força empurrando o bloco A, não é isso? E essa força empurra o bloco A, que como consequência A empurra o bloco B, ou seja, uma força atua em A e A atua com a força em B, né? Como esses corpos, esses blocos estão em contato, eles vão interagir. E aqui a gente vai ter ação e reação. Se A aplica uma força em B, B vai ter que reagir a essa interação também aplicando uma força em A. E aí a gente vai chamar a força que A exerce em B de F de A em B e a força que B exerce em A de força de B em A. Feito isso, né? Lembrando que F de A em B e F de B em A são os pares ação e reação. E lembrando também que, de acordo com a figura, todo o conjunto se move da esquerda para a direita, né? Agora, se a gente olhar cada corpo individualmente, a gente pode ir aplicando a segunda lei de Newton, né, que vai falar da força, a gente pode calcular a força resultante que atua em A. Em A a gente vai ter que a massa de A vezes a aceleração, lembrando que a força é igual a massa vezes a aceleração, vai ser igual a F menos F de B e A. Enquanto que B, nós só temos atuando em B uma única força, que é F de A em B. Então a massa de B vezes A, ou seja, a força resultante em B, vai ser igual a F de B em A, F de A em B. Essas duas equações vão nos dar um sistema que eu somando essas duas equações, equação 1 e 2, encontro essa equação maior, geral, né? Como os pares ação e reação
são iguais, têm o mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, né? Elas vão ter sinais diferentes. E por conta disso, elas vão se anular na equação, que foi o que eu disse anteriormente, né? E assim a gente fica com uma equação reduzida. E se eu quero determinar a aceleração, é só então dividir a força pela soma das massas. Lembrando que na equação eu tinha um valor da força, que era 20, e a massa de A 6 e a massa de B 4. Então eu vou encontrar que a aceleração que atua sobre o corpo, os corpos, a aceleração aos quais os corpos estão submetidos é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E se agora eu quero encontrar a força de interação entre os blocos, né? Ou seja, F de A em B ou F de B em A, eu vou o quê? Utilizar uma dessas equações, né? Escolha mais fácil. Como F de B em A igual a F de A em B, então tanto faz eu usar a primeira equação como a segunda. Eu vou usar a segunda. Aplicando a segunda equação, né? Eu vou ter que a massa de B vezes a aceleração vai ser igual a força de A em B. Mas eu já sei o valor da massa. A massa de B é 4 e a aceleração 2. Então, eu encontro que a força de interação entre os dois corpos é igual a 8 newtons. Beleza? Então, nessa aula, o objetivo foi apresentar as 3 leis de Newton e aplicar essa lei em um exemplo, não é uma questão problema, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e continuemos dialogando, né? Com as dúvidas, é só me procurar para a gente discutir. Um abraço.